Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 8. Capítulo 8. A verdade por trás do sapi. Dorothy sentou-se em sua cama, com a cabeça inclinada para trás, olhando para o teto. Tudo que ela tinha feito hoje foi acompanhar Nix pelo castelo, mas seu coração continuava a bater forte muito tempo depois de tê-lo despedido. Será que ela tinha feito um bom trabalho? Ele não veio para odiá-la, não é? Enquanto tais pensamentos atormentavam sua mente, ela era ocasionalmente dominada por ondas frescas de vergonha. Sua mente selecionava pequenos deslizes que ela havia cometido, e então ela lamentava porque tinha cometido cada erro. Ela estava refletindo sozinha dessa maneira quando uma batida veio à sua porta e a assustou. "O que é?" Dorothy respondeu hesitante. "Sou eu, Deirdre." "A porta está destrancada," ela disse, arrumando rapidamente sua postura. Deirdre entrou com um enorme sorriso no rosto. "Tenho boas notícias para você, querida irmã. Nossa família está avançando com um noivado oficial." "O quê?" Dorothy soltou um estranho grito de surpresa. Deirdre aproximou-se e apertou as mãos de Dorothy nas suas. "Existem algumas formalidades a serem cumpridas, mas posso prometer que o seu noivado está quase finalizado." "Mas por quê?" Nix disse alguma coisa?" "O assunto do noivado nem sequer surgiu durante o passeio pelo castelo, daí sua convicção de que ela falhou em conquistá-lo. Ouvir que estavam à beira de um noivado oficial a deixou totalmente confusa. O noivo em si ainda não afirmou seus sentimentos, mas você deve falar diretamente com ele sobre isso." Deirdre pausou antes de acrescentar, "E parabéns." Muito obrigada." "Mal posso acreditar que você está se casando. Eu estava preocupada que, na pior das hipóteses, você poderia acabar solteirona. De qualquer forma, o que você planeja fazer sobre toda essa questão da coleira? Seu futuro parceiro parece estar menos do que animado com a ideia, então tenho medo de não poder recomendar que você siga em frente com isso." "Não há mais necessidade disso." Deirdre não esperava essa resposta. Ela parecia curiosa sobre essa mudança repentina de coração. Sentindo isso, Dorothy explicou, "Percebi que os dois podem estar conectados sem tudo isso." Deirdre deu de ombros. "Você quer dizer através do amor, suponho." "Você poderia dizer isso, sim. Se existe um laço que pode unir uma pessoa de forma mais poderosa do que uma corrente, então, os pensamentos de Dorothy se perderão." Ela não deu uma resposta clara à sua irmã, mas era isso que ela desejava, uma conexão mais poderosa e inquebrável do que qualquer corrente. "Seu covarde estúpido. Você me apunhalou pelas costas." "Eu estava no convés do Einhorn. Nix estava me segurando pela gola da minha camisa." "Vamos lá." Eu retruquei. "Vocês dois pareciam perfeitamente felizes juntos. Todo mundo mais disse a mesma coisa, que você definitivamente estava apaixonado por ela. Até Angie tinha dito o mesmo. Não poderia haver erro. Os dois estavam tão enjoativos e cheios de amor que até um cara pouco perceptivo como eu percebeu imediatamente." "Todo mundo?" ecoou Nix, consternado. "Você está me dizendo que você e um bando de gente ficaram espionando a gente? Isso é baixo mesmo para você, Leon. Eu estava preocupado com você, ok? Pensei que você estivesse tendo um momento difícil. Aí olho para vocês e você está realmente se divertindo." Eu esperava encontrar alguma diversão espiando-os. Eu pensei que eles seriam meio desajeitados e presos em sua situação, talvez. Para minha infelicidade, eles estavam se divertindo. Por que diabos eu tinha que ser submetido a isso, hein? Você foi abençoado muito mais do que eu. Como você pode ser tão malditamente estreito de mente?" Nix me repreendeu. Eu bufei para ele. "Minha mente é perfeitamente aberta, na verdade.
É por isso que fui legal o suficiente para dar meu apoio a esse casamento. Você deveria ser grato por eu não ter feito nada para atrapalhar. Se eu estivesse realmente com ciúmes dele, não teria dado minha bênção. Eu queria que meu irmão fosse feliz, então, mesmo indo contra minha política habitual, fiz o que pude para garantir que as coisas acontecessem sem problemas para eles dois. Como ele se atreve a insinuar que sou estreito de mente? Desculpem a interrupção, mas alguém veio nos ver, interrompeu Luxon. Nix arrancou as mãos de mim e encarou o nosso convidado inesperado. Seu corpo inteiro ficou rígido ao vê-la. Suas bochechas coraram também. Seus sentimentos por ela estavam escritos em seu rosto, claros como o dia. A senhorita Dorothea não era diferente, olhando nervosamente para baixo e para os pés. Lord Nix, prometo que virei te ver assim que puder. Se certo, sim. Estarei esperando, então. Nenhum dos dois parecia capaz de falar em frases fluidas. A conversa deles terminou tão abruptamente quanto começou, e a senhorita Dorothea se afastou do convés, provavelmente em direção ao castelo. Ela olhou para trás várias vezes, acenando para Nix a cada vez. A senhorita Deirdre estava aqui para se despedir também. Ela observou sua irmã sair com um sorriso. Eles são tão inocentes e fofos, não são? Eu corro só de assistir a eles. Ele continua reclamando e resmungando comigo, mas quando a mulher em pessoa aparece, ele tropeça como um bobo, resmunguei, amaldiçoando meu irmão em voz baixa. A lente de Luxon se movia de um lado para o outro como se ele estivesse sacudindo cabeça com exasperação. Lembro a você que você causou mais problemas do que seu irmão. Isso não é verdade. Deveríamos perguntar a Angélica e as outras garotas sobre suas opiniões. Sim, acho que é uma boa ideia. Angélica, continue suas impressões. Angie cruzou os braços. Leon foi o mais problemático. Ele ficou indeciso até o último momento. Se não tivéssemos o surpreendido com toda a cerimônia de noivado, ele teria continuado fugindo de nós pelo resto da vida. Eu não acho que isso seja verdade, protestei fracamente. Bem? Angie olhou para Lívia. De fato, também concordo que Leon foi mais difícil de lidar do que seu irmão. Nós admitimos nossos sentimentos primeiro, não ele. Leviar coragem para fazer isso, mas não me arrependo nem um pouco. Por mais que eu quisesse discutir o ponto, eu não tinha argumentos. Talvez eu fosse pior que Nix. Insatisfeito em me chutar enquanto eu estava caído, Luxon acrescentou, você tem o péssimo hábito de glorificar seu comportamento passado, mestre. Suponho que é por isso que você esqueceu o quão patético você era naquela época. Noelle, talvez você tenha algo para acrescentar? Noelle me lançou um olhar repreensivo. Tenho sim. Acho que você deveria se desculpar com seu irmão primeiro, porém. A atenção de todos se voltou para Nix, que permanecia olhando para a senhorita Dorothea, acenando com a mão. Eu não conseguia entender como ele podia negar seus sentimentos quando era tão óbvio para todos que estavam observando. Comentou a senhorita Deirdre. Ela parecia profundamente satisfeita ao observá-lo. Acho que devo partir também, então. Enquanto a senhorita Deirdre partia, Jaina observava nosso irmão apaixonado, deu de ombros e suspirou. Não consigo acreditar o quanto ele está apaixonado por ela. Pessoalmente, acho que a paixão vai se esfriar rapidinho, disse Finley com um balançar de cabeça. Você acha mesmo, né? Jaina rapidamente pegou carona na conversa e deu suas próprias previsões sobre o futuro do relacionamento de Nix. Agora essa garota é uma donzela doce e inocente porque está apaixonada, mas espere. A loba vai aparecer logo abaixo da pele de cordeiro. Ela vai voltar a ser como era quando eles se conheceram. Com certeza, concordou Finley. Não há como ela manter essa fachada para sempre. Serão alguns meses, no máximo, antes de ele estar completamente apaixonado por ela.
Ouvi dizer que as falhas do seu parceiro aparecem rapidinho depois do casamento. Duvido que demore nem alguns meses. Nem Nix nem eu conseguíamos encontrar uma resposta para suas tolices. Como último recurso para alfinetá-las, eu disse: sabe, se vocês duas realmente são garotas, poderiam ser um pouco mais românticas. Seria mais fofo. As duas trocaram olhares e riram baixinho. O quê? Resmunguei. As duas garotas taparam a boca enquanto riam. Seu futuro é ainda mais incerto e preocupante do que o dele, disse Jenna. Você deveria se preocupar mais com você mesmo do que conosco. Suas atitudes e expressões me irritaram. Enquanto nós, irmãos, discutíamos e brigávamos, nossos pais estavam com os braços entrelaçados e suspiravam. Os dias restantes das férias de primavera voaram. Antes de eu voltar para a academia, havia mais um problema que eu precisava resolver: encontrar um lugar para plantar a sapi. Usando os pedidos de Ilmeria como ponto de referência, selecionei uma ilha flutuante onde você pode plantar o broto da árvore sagrada, disse Luxon. Ele estava me arrastando para o que parecia um deserto estéril. Onde quer que eu olhasse, só via areia e rochas. Parecia o último lugar onde alguém gostaria de plantar uma árvore. Você tem certeza disso? Parece um ambiente realmente inóspito aos meus olhos. Era madrugada quando embarcamos em meu dirigível para vir até aqui. Esfreguei os olhos, ainda pesados de sono, e bocejei. O amanhecer ainda não tinha chegado, e o céu escuro lançava sombras ao nosso redor. Você está cheio de reclamações, como sempre. Considerando nossos planos para o dia, achei que a madrugada seria o melhor horário para chegar. Luxon já havia traçado um cronograma para mim. Seguindo suas estimativas, eu teria tempo para terminar tudo o que tinha para fazer, desde que plantasse sapi cedo. A senhorita Ilmeria nos seguiu, empurrando a cadeira de rodas da Noelle. O broto estava seguro no colo dela enquanto ela avaliava a área por si mesma. Ela parecia compartilhar das minhas preocupações. Vamos mesmo plantá-lo aqui? Vamos ter grandes problemas se ele murchar e morrer, ela disse. Como se para acalmar nossa ansiedade, a senhorita Ilmeria encheu o peito de confiança. Isso só fez com que seus seios proeminentes se destacassem ainda mais. Qualquer sonolência que eu estivesse sentindo desapareceu. Meus olhos se voltaram para a senhorita Ilmeria como um imã, mas segundos depois, Angie me cutucou na barriga com o cotovelo. Ela estava ao meu lado. Ai! Mostre um pouco de autocontrole. Se você quer olhar para os seios de alguém, fique com as garotas com as quais você já está noivo. Espera, você quer dizer isso? Posso ficar encarando seus seios? Fique à vontade. Eu ainda não estava completamente acordado, então aceitei a proposta dela sem pensar duas vezes. Mas, no momento em que ela deu permissão, perdi a coragem de seguir em frente. Seria excitante se a garota ficasse envergonhada com a atenção, mas se ela não se importasse com isso, bem, eu não fazia ideia de como reagir. É cedo. Eu me abstenho por enquanto, disse. Você se absteria mesmo se já fosse noite, tenho certeza. Voltei minha atenção para a senhorita Ilmeria. Ela trouxe uma enxada e estava cavando um buraco para que pudéssemos plantar o broto. A terra em que ela batia era dura e resistente. Eu não entendia nada de horticultura e coisas do tipo, mas mesmo eu conseguia perceber que esse não era um ambiente para a vida vegetal. Não havia nem mesmo água por perto. Você tem certeza de que este é o lugar certo? Lívia perguntou preocupada. Acho difícil acreditar que o broto vai conseguir crescer aqui. Tenho que concordar, eu disse. Luxon, você tem certeza sobre isso? Apesar de eu estar convencido de que havia um grave erro, Luxon me surpreendeu respondendo: minha seleção coincide perfeitamente com os próprios critérios de Ilmeria. Por mais estéril que este lugar pareça, o broto da árvore sagrada vai crescer aqui. Você esqueceu?
Ele se sustenta com a essência demoníaca, absorve a mana do ar para amadurecer e crescer. Certos fatores como água e solo são importantes, sim, mas o que é prioritário é que ele tenha mana suficiente para florescer. Então, basicamente, desde que tivesse o mínimo de solo e água, estaria tudo bem. Sapi é bem incrível, não é? É uma árvore tenaz, concordou Luxon. Eu sacudi a cabeça para ele. Você poderia ter sido um pouco mais elogioso. Trocamos provocações verbais enquanto a senhorita Ilmeria finalizava seus preparativos. Noelle lhe entregou o broto, e ela começou a plantá-lo no local que havia criado. Percebi que cada movimento da senhorita Ilmeria fazia com que seus seios tremulassem e balançassem. Eu só dei uma olhadinha por um instante, juro, mas isso foi o suficiente para a senhorita Cordelia, que estava atrás da Ange o tempo todo, pigarrear. Marquês Bartifort, sua olhadinha é um pouco óbvia demais. Faz parte da natureza de um homem. Praticamente subconsciente. Não consigo evitar. Mesmo eu sabia que essa era uma desculpa patética. Lívia cobriu o queixo com a mão, franzindo a testa. Homens são assim, não são? Seus olhos são atraídos para o peito ou a parte traseira de uma mulher logo de cara. O mestre foca especialmente no peito, acrescentou Luxon prestativamente. Ei! Isso o deixa envergonhado que elas saibam disso. Não se preocupe. Você olha regularmente o suficiente para que todos na sua proximidade percebam seu interesse em seios. Como é? Eu olhei para as pessoas presentes. Cada uma delas acenou. Seu olhar é muito óbvio, explicou Luxon. Talvez seja apenas apropriado que um mamífero como você siga fielmente ao seu apetite sexual, mas você é humano e, como tal, aconselho que aprenda mais discrição. Seu evidente preferência por mulheres com seios fartos é aparente para mim, e eu me sinto envergonhado por suas ações. Peço gentilmente que pare. Desculpa. Como é que eu tenho que ficar aqui e aceitar essa lição de você, hein? Eu franzia a testa. Como esse maldito ai podia sentar aqui e expor minhas preferências para todos e sundre. Mantenha esse assunto confidencial. Está feito. Declarou a senhorita Ilmeria com voz estridente. Ela estava coberta de sujeira, mas conseguiu plantar o broto neste deserto vazio. O ato estava concluído, mas minha ansiedade em relação à escolha do local de plantio persistia. Este lugar não parecia estar em condições de sustentar a vida. Podemos realmente deixá-lo assim? Sem dar água ou nutrientes? Perguntei. Esse pequenino é resistente, então vai ficar bem, me assegurou a senhorita Ilmeria. Resistente, hein? A senhorita Ilmeria colocou sua enxada de lado e se agachou na frente do broto. Muito resistente. Esse pequenino sobreviveu por tanto tempo em um ambiente indescritavelmente hostil. Mesmo sem nenhum nutriente para falar, ele ainda conseguiu manter sua forma e atrasar sua maturação. Ele aguentou firme durante o pior período de sua vida, ela falou como se tivesse visto sua jornada com seus próprios olhos. Você consegue perceber tudo isso? Perguntei ceticamente. É mais como se eu pudesse ouvir a voz dele. Normalmente, esse pequenino seria muito maior do que está agora. Luxon se aproximou para comentar, sim, esta árvore parece ser bastante milagrosa. A senhorita Ilmeria se levantou e colocou as mãos nos quadris. Então, vamos fazê-lo crescer até sua altura normal aqui. Tipo, porque ele vai crescer com o tempo. Noelle inclinou a cabeça. Não, disse a senhorita Ilmeria. Vou fazê-lo retornar à sua verdadeira forma agora. Você consegue fazer isso? Noelle exclamou surpresa. O resto de nós também ficou chocado. Eu sabia que, mesmo entre os elfos, a senhorita Ilmeria possuía um tipo de magia excepcional. Ela era uma verdadeira especialista quando se tratava de plantas. Por favor, deixem que eu cuide de tudo. Aqui vamos nós.
Assim que ela terminou de falar, a senhorita Ilmeria começou a dançar ao redor de Sapi. Seus movimentos eram mais cômicos do que graciosos, infelizmente. Que dança é essa? Perguntei. Inventei-a eu mesma. Coloquei tanto pensamento nisso, esperando que ajudasse esse pequenino a retornar à sua verdadeira forma, disse ela. Então ela começou a cantar as mesmas linhas repetidamente. Cresça grande e forte. Estique seus galhos. Cresça grande e forte. Estique seus galhos. Sua dança continuou, seus movimentos tão vigorosos que seus seios balançavam para cima e para baixo, para cima e para baixo. Oh! Eu exclamei, encantado com a visão. Mal tinha expressado minha surpresa quando a escuridão caiu sobre mim. H. O que está acontecendo? Eu ouvi Luxon dizer ao fundo, você nunca aprende, não é? Angie e Lívia, que estavam de pé de cada lado de mim, pressionaram simultaneamente uma de suas mãos sobre meu rosto, bloqueando minha visão. E, não entendam mal, vocês duas. Eu sou o empregador dela. Só estava verificando como ela estava se saindo no trabalho, só isso. As desculpas que ofereci foram muito transparentes. Qualquer um poderia perceber que eu queria admirar sua dança. Para minha consternação, nenhuma das minhas noivas parecia interessada em me perdoar por isso. Vamos vigiá-la por você. Pode ficar tranquilo, você não precisa se preocupar, sussurrou Lívia no meu ouvido. Angie se inclinou em direção ao meu outro ouvido. Sua respiração fez cócegas na minha pele enquanto ela falava, enviando arrepios pela minha espinha. Ilmeria está se esforçando, posso te dizer isso. Não há necessidade de você se preocupar ainda mais. A forma como falaram era gentil e de certa forma sugestiva, é verdade, mas também era um pouco aterrorizante. Eu senti uma raiva escondida por trás de suas palavras delicadas. Vocês estão bravas comigo? Fiz vocês ficarem com raiva? Perguntei ansiosamente. Elas não responderão. Em vez disso, soltaram suas mãos em choque. Uma luz ofuscante nos cercou, e eu tive que fechar os olhos. Quase tão rápido quanto havia aparecido, a luz se dissipou. Quando abri meus olhos novamente, notei que Sapi parecia muito maior do que antes. Droga, nem era mais um broto. Ele amadurecera para se tornar uma árvore jovem. Seu comprimento total o fazia ser ainda mais alto do que eu. Cresceu tanto em tão pouco tempo. Era difícil de acreditar, mas as folhas verdes lustrosas que tremulavam ao vento eram do mesmo formato das que eu tinha visto em Sapi antes de fechar os olhos. A taxa de crescimento me deixou boquiaberto, o que fez a senhorita Ilmeria sorrir. Ela limpou o suor que se acumulava em sua testa enquanto dançava. Isso é o que ele deveria parecer originalmente, ela explicou. Noelle rolou sua cadeira de rodas para mais perto e esticou uma mão para tocar nossa imatura árvore sagrada. O brasão nas costas de sua mão emitiu um brilho verde fraco. Eu senti o brasão em minhas costas esquentar também, enquanto o emblema se manifestava. É exatamente como a Maria disse, murmurou Noelle. É muito mais forte do que pensávamos. Incrível, acho que não precisávamos nos preocupar tanto. Sem brincadeira. Estávamos preocupados que esse terreno árido não forneceria um ambiente adequado para o crescimento de Sapi, mas veja como fomos rapidamente desmentidos. Senti uma profunda força interior vindo de nossa árvore sagrada. Noelle permaneceu lá, com a palma da mão apoiada no tronco. Ela deve ter começado a ter lembranças de sua vida na República de Alzer, já que lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Supus que ela estava se sentindo solitária. Ela estava tão distante de tudo que estava acostumada. Eu tenho que ficar mais forte também. Eu juro que, desta vez, vou te proteger, prometeu Noelle. Ela era uma das poucas sobreviventes da família Lespinace, uma família que havia traído a confiança da árvore sagrada. Ela estava agora determinada a desafiar esse passado e proteger a árvore sagrada, a liderar adequadamente onde seus pais haviam falhado. Uma confusa senhorita
e Maria tentou consolar Noelle dizendo: esse pequenino é forte e gentil. Tenho certeza de que ele entende o que você está tentando dizer, mas, por favor, não chore. Ok, eu vou parar, concordou Noelle, enxugando rapidamente suas lágrimas. Apesar de suas palavras, as lágrimas continuaram a cair.